Daí, vamos chegando a mais um 082 podcast e vamos falando hoje sobre tudo, né? Copa do Mundo iniciando. Deixa eu ver aqui os nossos digníssimos ajustes aqui. Você que está passando aí pela For You já pode passar aqui. Essa live vai estar inteira no YouTube daqui a pouquinho. Tá? Vai estar inteirinha no YouTube daqui a pouco. E nós contamos com vocês para tal. Beleza? Vamos lá, vamos colocar aqui uma imagem legal, uma imagem da hora, para que vocês possam seguir aqui. Certo? Então vamos lá. Pronto. Maravilha. Marcos Santana. Galera, hoje o tema está colocado aí, e é o tema que eu vou usar durante toda a eleição. Né? Que a política, ela só aceita dados, e aí vocês se sintam muito questionados, instigados a participar, mas a política só aceita dados. Vamos ler alguns dados aqui das pesquisas Atlas Intel, e vou comentar com vocês também Copa do Mundo. Claro, eu vou seguir aqui a métrica. Vai compartilhando para a galera acompanhar aí, salve, salve. E vamos embora falar um pouco de política, atualidades e mundo pop aqui no canal Ogro Web TV 082 Podcast. Vamos lá. Pesquisa eleitoral. Pesquisa eleitoral 2026, junho. Vamos ver o que é que o povo está falando aí de pesquisa eleitoral agora no mês de junho, aqui no 082 Podcast. Há um dia, Datafolha divulga pesquisas com intenção de voto. Vamos dar uma olhada. É o que, amor? Vou passar. Tá, pode passar. Não vai passar nada, não? Não, você tá totalmente coberto. Então tá, pode passar. Por favor. Vire pra lá, vire. Pronto, galera, rapidinho. Pesquisa eleitoral com as intenções de voto. Eu tô pegando aqui direto do Gazeta do Povo e vamos lá. Pesquisa Datafolha mostra quem lidera a corrida para presidente. Veja números. Fonte Gazeta do Povo, tá? Vamos lá. O Datafolha divulgou nesta quinta-feira, dia 18, a nova pesquisa para intenções... Bom, gente, voltando aqui, a gente estava com uma instabilidade em relação à própria questão do TikTok, para colocar o fundo aqui. Mas vamos discutir um pouquinho sobre as pesquisas de intenção eleitoral agora para o primeiro turno, claro, das eleições em 2026. Vamos lá. Eu vou colocar a fonte na fonte, tanto Datafolha, presente tanto no G1 quanto no Datafolha quanto Gazeta do Povo, ou melhor, tanto no G1 quanto no Gazeta do Povo. Vamos olhar o que é que diz aqui, rapidinho. Olha aqui, Datafolha. Lula lidera com 41% no primeiro turno e Flávio com 31%. Já existe uma diferença aí de 10 pontos percentuais entre Lula e Flávio Bolsonaro. Presidente e Senado continuam à frente com larga vantagem sobre os demais. Presidente e senador continuam com larga vantagem em relação aos demais candidatos. Ronaldo Caiado e Renan Santos aparecem com 3% cada um. Eu não sei, quem estiver aí acompanhando o Renan Santos, eu vou até soltar um vídeo sobre o Renan Santos. Tem uma impressão de que o Renan Santos chegou a quase 5% e agora está com 13%. Ou melhor, está com 3%. Renan Santos não irá ao segundo turno, tá? É certo. E Renan Santos não vai apoiar ninguém aí, porque o MBL quer ser a terceira força e entrar nessa polarização, criando um híbrido aí de MBL, que se acha uma direita pura, copia o modelo do Bukele. Do outro lado a gente vai ter também a direita agora que o Caiado aparece muito forte, podendo destronar o Flávio Bolsonaro muito em breve. E a gente tem o Lula, que também tem um problemaço para resolver, e que é a questão da renovação política a partir de 2030, né? Quem será o sucessor de Lula em 2030? Esse problema, galera, do tempo que eu militava nos partidos comunistas, é um problema que é muito interessante de resolver.
que é o seguinte: a quem fica a sucessão dessa liderança carismática? A quem se deve essa liderança carismática? Quando a gente vê, por exemplo, o Lula deixando de ser presidente em 2030, que é o cenário que tudo indica que se confirme, né? Quem vai substituí-lo? E aí eu vou fazer uma previsão aqui que é muito tranquila de se fazer. Eu acredito muito que vai haver uma briga, um racha na esquerda. E esse racha na esquerda será entre uma corrente liderada pelo Haddad e uma outra corrente liderada pelo Boulos, tá? São estilos de fazer política totalmente diferentes, o Haddad e o Boulos. Porque o Haddad é de uma linha mais, ele se diz, né? De uma linha mais intelectualizada, de uma linha mais voltada para isso, enquanto o Boulos ele quer ser um Lula 2.0, um Lula com frescor de 20 anos. E não é bem assim, né? O Boulos tem quase 50, o Lula tem quase 90, o Lula tem 82 anos ou 81 anos, contra quase 50, e o Boulos deve ter quase uns 40 e poucos anos. Então, a gente tem que pensar que após a 2030, né? Vai 2026, 2030, como ficará o cenário político. Mas, no momento, tudo está se consolidando para um quarto mandato do presidente Lula. Ou seja, na história, você tem o Barack Obama com 2 mandatos. Yes, we can, 4 more years. Você tem ali o Barack Obama, você tem ali também o Bill Clinton, você tem o George Bush. Não, o George Bush perdeu o Barack. Você tem o Vladimir Putin, mas dentro da democracia, da ampla democracia, você tem o Lula como um dos presidentes mais longevos, né? A Nádia coloca aqui, fora petistas, 22, 22, 22. Desculpa te decepcionar, Nádia, mas aqui está indicando 41% a 31%. É muito difícil o Flávio Bolsonaro conseguir tirar 10 pontos percentuais e ainda nem começaram os guias eleitorais, gente. Ainda nem começou o guia eleitoral. A situação do Dark Horse, né, do filme, vai ser totalmente explorada. Eu, como bom stalinista, bateria nesse filme Dark Horse, né, com ONG, que Bolsonaro falou tanto mal de ONG, falava que ONG era seio de vagabundagem, que não servia para nada, que ONG servia para desviar dinheiro. Tá aí o resultado. Dark Horse, praticamente, teve uma ONG que faz uma triangulação com o local e tudo mais. Obrigado, vamos chegar daqui a pouco a 100 pessoas acompanhando aqui. Se eu acredito na história que o Jacques Wagner contou na Band? Não acredito. Para ser bem sincero, não acredito. 101 pessoas aqui, 105 pessoas aqui. Então, como eu estava dizendo, gente, Datafolha coloca que Lula lidera a pesquisa com 41% no primeiro turno e Flávio Bolsonaro com 31%. Eu já estou fazendo um exercício aqui de futurologia. Eu sei que a galera de esquerda aqui, da esquerda democrática, não acredita em mim, mas ouçam o que um comunista está falando, tá? Lula terá um problema sério em 2030, se não preparar um sucessor. O que é que vai acontecer? Se não preparar um sucessor, o que é que acontece com o perfil do brasileiro? O perfil do brasileiro, de acordo com alguns órgãos, inclusive o IBGE, o TSE, logo de imediato, o perfil está ficando mais jovem. E o perfil está ficando mais jovem, dando a entender que Renan Santos poderá ser a segunda presença política no Brasil a partir de 2030. Ele é um cara novo também, tem menos de 40 anos, ele tem várias eleições pela frente. Se não for preso também, se não for condenado e por aí vai, né? Se não ficar inelegível. Mas o MBL está importando muita coisa que o mundo já viu que não deu certo. Está importando o modelo de El Salvador, do Bukele. Só que eles esquecem de dizer que existe acordo com traficantes em El Salvador. Está esquecendo de falar basicamente desse modelo de austeridade fiscal. E todo mundo quer ser basicamente o herói, o arauto da qualidade. E aí me espanta muito quando a gente vê isso, porque ou o Lula começa a pensar a partir de agora, essa eleição eu não vou dizer que está ganha, porque ela é prejudicial, a gente falar isso é até desrespeitoso, mas assim, ou ele começa a pensar no cenário 2030, tá? Ou o PT vai perder um projeto de hegemonia de ficar um bom tempo. Eu não acredito, porque o Banco Master hoje, a gente está esperando muito o Vorcaro. O Vorcaro está colocando delações que não estão se cumprindo. Mas quem tem um áudio, esse áudio vai ser massacrado pela esquerda,
vai ser massacrado pelas pessoas, o social-democrata, é o Flávio. E é esse tipo de discussão que a gente deve trazer aqui. É esse tipo de discussão. Obrigado. É o Coriolano Pereira por ter me seguido. Obrigado aí para quem tá me seguindo. Então é isso. Então é nessa pegada. E aí quando a gente começa a ver tudo isso, o grande mentiroso está de volta. Desculpa, mas você estava onde mesmo? Frank Thomas. Não quero, Frank, ser seu co-host, não. O grande mentiroso está de volta. E aí, Elielson? Tô lembrado quem é você. Você é tão insignificante que eu nem lembrava quem era você. Né? Mas aí que tá. Então eu acredito muito que vai ter um grande problema a médio e longo prazo quando a gente começar a ver isso. Eu acredito, inclusive, que os áudios do Banco Master, do Vorcaro, citando diretamente o Flávio, trocando mensagens com o Flávio, eu volto a rir de todo mundo isso. PGR pediu anulação das ações contra dosimetria, resumo, todos soltos. Vamos analisar direitinho, tá? Foi o que a PGR pediu, o teor disso aí. Por que o Lula foi solto? Boa pergunta. Se você quiser subir aqui, a gente debate o processo. Topa subir sem gritaria. Se gritar, vai descer, tá bom? O nosso objetivo aqui é espetacularização da ridicularidade bolsonarista da extrema-direita. Se quiser gritar, desce. A gente aqui para conversar como pessoas que eu acredito são civilizadas. Lula foi solto porque não tinha como condená-lo. E eu queria que tivesse um novo julgamento, Elielson. Mas vocês vão falar que foi por causa do CEP. E a gente vai falar da questão da territorialidade. Por isso que eu acredito muito que não dá para fazer mais conteúdo na internet assim. Olha o nível de uma sub-raça que está falando aqui, que é o Elielson. Você é lulista. Não, eu sou stalinista, amigo. Eu sou de extrema esquerda. É totalmente diferente. Vocês são burros. Por isso que eu tô ficando muito mais separado em relação a algumas coisas. Não dá para você ficar falando o tempo todo disso. Né? Também concordo. Foi um erro do Lula, e como eu não sou petista, como eu não recebo do PT, como eu tenho nada a ver com o PT, por mim o Jacques Wagner e o Lula que se fodam juntos. Boa, Elielson. Vamos lá. Por que eu defendo esse governo? Se você quiser subir aqui, a gente debate sobre esse governo. Bora lá. Eu lhe dou 5 motivos para defender esse governo, mesmo não sendo do PT e sendo de extrema esquerda. Eu lhe dou 5 motivos. E vou dar motivos pessoais. Já que você não tem coragem de subir, que você vai ficar gritando aqui, vai dizer que a gente não fala, e eu vou acabar lhe censurando, porque a censura ela é privada nessas redes sociais, a gente pode censurar quem a gente quiser. Vê só. Primeiro motivo. Em governos de esquerda, eu como empreendedor ganho mais. Segundo motivo, o governo Paulo Guedes não fez nada de bom para mim na gestão da economia. Terceiro motivo, um governo que investe em educação para empreendedores e empresários de educação é sinal de que eles vão ter mais produto rodando. Quarto motivo, a ideia de empregos informais, empregos formais crescendo no Brasil, e não adianta dizer isso porque os dados do CAGED, os dados do SEBRAE, os dados do Ministério do Trabalho mostram isso, faz com que a gente tenha mais gente para qualificar. O Qualifica Brasil, entre outros programas. E o quinto e último motivo, só pelo fato de ver vocês chorando todos os dias na internet, na live. Você está me perguntando qual foi a menor taxa de juros da Selic? Foi durante o governo Bolsonaro, influenciado por questões totalmente artificiais. Vamos debater as questões artificiais? Tanto é que é engraçado. Quando você vende estatais, quando você libera mais dinheiro dos cofres públicos numa medida eleitoreira, quando você altera a taxa de juros na canetada para poder colocar a popularidade, olha o seu nível, Elielson. Chora a esquerda. A taxa de juros deve afetar a mim, mas não deve afetar você. Porque você nem precisa da taxa Selic hoje. Você não tem capacidade de financiar um veículo, você não tem capacidade hoje de financiar uma casa própria, você não tem capacidade de comprar em grandes montantes no cartão de crédito. Então por que pobre fica se preocupando com taxa Selic, gente? Essa classe média baixa que reclama da escala 6x1, mas está torcendo para ela ser aprovada. Outra mentira aqui que eu vou desmentir o Elielson aqui agora. O quilo do açúcar aqui no Nordeste
barateou 34 centavos durante o governo Lula. A gasolina aqui no Nordeste tinha uma projeção de chegar, eu paguei durante a pandemia, durante o governo Bolsonaro, R$ 9,90 no litro de gasolina. R$ 9,90. Hoje eu estou pagando R$ 6,10 aqui. E R$ 9,90 no governo do mito, e não adianta dizer que foi por pandemia, porque a desculpa do bolsonarista para tudo é que houve pandemia. Mas a ideia de dizer que queria que o povo trabalhasse é ridícula. Então, assim, outra coisa, tá? O brasileiro tem lotado. Meus vídeos estão aí, gente. Meus vídeos estão aí, só que vocês usam meus vídeos e me dão os créditos. O brasileiro está frequentando mais o shopping, o brasileiro está frequentando mais bares, hotéis, restaurantes. A quantidade de proteína vermelha aumentou. E quem fala isso é a FGV. Né? Só isso a gente já pode observar. Então, se eu fosse colocar... Ó como Elielson é burro, gente. O açúcar que adoça o café. Tá quanto o café? Durante o governo Lula também teve redução. Vamos olhar no Diese. Vamos olhar no Diese. E Diese e IBGE. Por isso que fazer conteúdo nas plataformas tem sido uma coisa muito difícil. Fazer conteúdo de interação. Porque a gente não tem mais para quem falar. A gente vai falar para quem é de esquerda, que vai votar 13, que vai votar em qualquer outro, que vai votar no PCB, vai votar na Sofia Manzano, vai votar no PSOL. R$50 um quilo de café. Eu vou fazer a mesma coisa que o Lula falou. Se tá caro é só não comprar, pô. Tá caro para você é só não comprar o café. Tá bom? Chegou a nossa vez de falar isso. Tá caro para você é só não comprar. Mas aí eu não vejo ninguém falando. Vamos lá. Preço da cesta básica... Preço da cesta básica nos governos Bolsonaro e Lula, vírgula, gráficos. Vamos lá, vamos desmentir essa galera. Vamos lá, rapidinho. Primeira coisa. Gráficos e preços históricos. Pesquisa no Diese, a cesta básica ela cai o equivalente a 14,4%. Elielson, você é muito fraco, cara. Você é muito fraco. Você quer subir para passar vergonha. Eu não preciso passar pano para governo A, B ou C, tanto é que eu posso fazer críticas aqui ao Lula e posso deixar você de pau duro de tanta crítica que eu vou fazer do Lula. Eu posso dizer, por exemplo, que o Lula não fez a tão sonhada reforma agrária que foi prometida há anos, há séculos praticamente a reforma agrária vem sido prometida. Eu sou geógrafo de formação, então você vai pegar os primeiros textos ali que falam de reforma agrária, já tinha gente falando de reforma agrária em 1916, estamos em 2026, então é papo de 110 anos. E o Lula não conseguiu fazer a reforma agrária. Aí o Brasil cresceu 1,6, pior país em crescimento. Pior país em crescimento comparado a quem na OCDE? Comparado aos americanos? Pior país em crescimento comparado a quem hoje? Comparado a países que são... Então, assim, é a galera, pô, que tem só o prazer de ficar... É o pior sul-americano, vamos observar. Milei acabou de influenciar artificialmente a economia argentina. Gráficos, inclusive, questionados pela oposição no parlamento argentino, com tropa, cavalo e tudo no parlamento de Buenos Aires. Ah, desculpa, é que vocês não acompanham notícias, só acompanham o que tem na Rádio Gado. O Chile, mesma coisa. Vamos desmentir mais uma vez. O Elielson, eu queria que ele trouxesse os dados. Traz os dados para a gente, Elielson, por gentileza. Bora lá. Vamos desmentir o Elielson mais uma vez. Pronto. De acordo com a projeção do CEPAL em 2026, indicam que a Guiana, né, com o país com o maior crescimento do PIB na América do Sul, superado em seguida pelo Paraguai e Argentina. O Brasil no grupo dos 10 maiores economias globais com um ritmo de 1,9%. Então, olha como o Elielson é mentiroso. Ele coloca o seguinte: o Brasil é citado com crescimento de 1,9, não 1,3, entre as 10 economias do mundo. Se a Guiana crescesse, foi o país que mais cresceu.
Se a Guiana crescesse 50%, não chegaria o faturamento do Brasil. Se a Argentina crescesse 20%, não chegaria o faturamento do Brasil. Se o Paraguai crescesse 80%, não chegaria o crescimento do Brasil. A Guiana tem 16,2% de expansão do PIB. 16,2%, impulsionado pela exploração de petróleo. A Guiana, para a galera que não sabe, acabou de intensificar sua produção de petróleo. Aí logo depois a gente tem o Paraguai. O povo está falando que o Paraguai está uma maravilha. O crescimento foi de 4 a 4,4%. Destacado com economias dinâmicas do interior da região, como um processo de povoamento do interior do Paraguai, fazendo com que a galera migre para lá. Se a galera migra, o microcrédito também migra. Isso é muito simples de se discutir. Na Argentina, projeta-se de 3,5 a 3,8%. Argentina, com o movimento da repercussão econômica e estabilização de suas moedas. E aí vamos lá, vamos desmentir mais uma vez ele. Ó, o Brasil. O Brasil cresce comparado a todas essas economias 1,9%. Porém, o ranking aumenta em 2,63 trilhões de retorno. Planeta. Argentina não está entre as 10 economias do planeta. Colômbia não está entre as 10 economias do planeta. Paraguai, Uruguai, Venezuela. Ah, por falar em Venezuela, eu queria perguntar ao nosso querido que está aqui, como é que está a Venezuela depois que o problema era o Nicolás Maduro, então? Já tem gente desfilando de Ferrari na Venezuela, só pra gente saber. Tô esperando a galera que tá aí, a galera gado raivosa. Como é que tá na Venezuela, galera? Já tem gente andando de Ferrari, já tem gente, o Salt Bay já tá fazendo lá. Não foge não, Elielson. Como bom stalinista, eu vou bater em você nesse argumento. Você falou das economias. Nenhuma das economias que compõem ali a América do Sul estão no G10. O Brasil está. Como é que tá a Venezuela? Só pra gente ter ideia. O problema era o Nicolás Maduro. E aí? Nicolás Maduro tá preso. Já tem gente andando de Ferrari na Venezuela já. Ah, sempre teve gente andando de Ferrari no lado em que o capitalismo era maravilhoso, inclusive o lado em que o Nicolás Maduro morava. É que vocês estudam pouco. Vocês estudam superficialmente a economia dos países. Aí pega o que pega uma charte como Brasil para lerdos, posta aqui e vem falar besteira. Né? Mas aí que tá, Elielson. Eu tô esperando. Cadê o povo andando de Ferrari? Você não falou, você contou a história pelo meio. Você lembra muito o mentiroso. Você lembra muito o mentiroso que tem aqui na sala. Você não falou, você contou a história pelo meio. Você lembra muito o mentiroso. Você lembra muito o mentiroso que tem aqui na sala. Crescimento. Que ele elevou sua projeção para 1,9. Elevou para 1,9. Ou seja, era o país que mais crescia na América Latina e América do Sul. Elevou, além do seu crescimento anual, 1,9. E hoje ocupa a 10ª posição entre as maiores economias do mundo. Não, Maduro não quebrou o país, não. Tá vendo como você é limitado? Quem quebrou o país foi o embargo americano. Quem quebrou o país foi a contra-propaganda americana. Quem quebra os países latino-americanos é a ideia do governo do Donald Trump hoje. Achar que tudo tem que ser dado aos americanos. É aquela ideia de Nova Roma. Acho que você nunca leu sobre a teoria de Nova Roma, né? Tem um cara chamado Harold Dickens que fala isso. O IBGE é uma fraude? Aonde o IBGE é uma fraude? Se você descredibiliza as instituições do seu país, você não deve participar das eleições, porque ela é dada pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Então, não recomendo não que você participe do processo eleitoral esse ano, porque é uma instituição brasileira, cara. Né? Aí as caixinhas que estão lá, elas podem ser, né, ficarem ali meio que fora de ordem, assim. Mas olha como o bolsonarista é. O bolsonarista ele é incapaz de debater de maneira correta. A gente traz uma notícia aqui. O cara coloca. Aí o José Jobson coloca aqui. O Brasil ele nunca anda pra frente enquanto o PT estiver no poder. Andava com Paulo Guedes, que falou que a galera ia ter uma economia muito boa e que praticamente coloca o Brasil quase em risco de recessão. Foi com Paulo Guedes que andou. Foi uma maravilha. Um cara que usava um teclado Bloomberg na sala de aula, na sala dele, e especulava no mercado financeiro a seu favor com notícias privilegiadas. Isso em qualquer país daria cadeia, mas aqui no Brasil não. Então eu vou concordar com você, o Brasil é uma piada às vezes, né? O cara usava um teclado Bloomberg e um computador pessoal na sala dele.
Porque ele, como ministro, não precisaria ter um teclado que ele pudesse fazer buy or sell, comprar, vender, né? Ações da bolsa, ele não podia fazer isso no horário que acabasse o expediente dele, não. Aí tem outro coitado aqui, que é o José Joelson, né? O nome do cara é nome de pedreiro mesmo, José Joelson. Aí tá aqui reclamando da vida. Gente, por isso que eu vou fazer vídeos esporádicos. Porque para fazer um podcast agora, trazendo a vocês e mostrando que o... Qual é o nome do outro arrombado? O Elielson, Elenilson, sei lá, tá na Bíblia. Tava mentindo? A gente pega só um dado simples. Aí quando você pega, porque o IBGE é mentiroso. Mas a Jovem Pan, que tem um presidente que é um assediador, que é o Tutinha, ela tá boa, né? Aí vocês, assim, vocês são piada pronta, cara. E aí vamos lá. Datafolha tá voltando ainda. Lula dá 41 contra Flávio Bolsonaro 31. E a pesquisa bota o seguinte, tá? Vamos analisar a pesquisa, vamos lá. Lula 41, Flávio Bolsonaro do PL 31, Ronaldo Caiado do PSD 3%, Renan Santos 3%, Aécio Neves 2%, Augusto Cury, né, o escritor Augusto Cury, tá com 2%. Mas aí que tá, José, se você tem certeza, ampla convicção de que o filho do Lula, o irmão do Lula roubaram, a CPMI provou que não, mas aí tá tudo bem, tá bom? Aí diz, Augusto Cury 2%, Romeu Zema 2% e Samara Martins da UP. Olha que curioso, Samara Martins da UP. Tá? Samara Martins da UP não é mais o Leonardo... Eu esqueci o nome dele agora. Leonardo Guedes. Não é mais aquele cara, não. Cabo Daciolo aparece com 1%. O Brasil é uma grande piada do ponto de vista político. Você vê que quem tem a polarização política está entre Lula e Flávio Bolsonaro, né? É o que ia acontecer. Mas depois você percebe, se você juntar Ronaldo Caiado 3, Renan Santos 3, vai a 6. Aécio Neves com 2, vai a 8. Augusto Cury com 2, vai a 10. Leonardo Péricles, obrigado, meu anjo. Beijo, chá. Romeu Zema do Novo vai a 12. Samara Martins da UP vai a 14. E Cabo Daciolo vai a 15. Se somar do terceiro candidato em diante, né? Se somar do terceiro candidato em diante, não dá um terço do percentual do Lula. E dá um pouco mais da metade do Flávio Bolsonaro. Então o que é que vai acontecer? Samara Martins da UP não vai declarar apoio ao Lula. É muito improvável que aconteça isso. Aí depois, Cabo Daciolo não irá declarar apoio ao Lula, mas ele tem 1% dos votos. 1% aí de, sei lá, 100 milhões de eleitores, né? Dá 1 milhão de votos. Aí depois, Aécio Neves, 2%. Obviamente que não vai declarar apoio ao Lula. E eu acredito, inclusive, me permitam fazer essa observação, eu vou discordar do Atílio, eu vou discordar do São Fábio, eu vou discordar de uma galera aqui que fala o seguinte, não, pode dar primeiro turno. Na história da democracia brasileira, desde a redemocratização em 89, nós não temos vitória no primeiro turno. Essa escrita é quase impossível de quebrar, porque a gente está falando de 50% dos votos válidos mais um, e isso sempre acontece no segundo turno. E se você for somar agora, praticamente, o Flávio Bolsonaro, que tem 31, e a tendência é que ele derreta depois que os áudios se tornarem públicos, depois que tudo isso... tá vendo? O Joelson é tão fudidinho das ideias que ele coloca. Lula disse que se ganhar, a internet vai ser controlada. Não, meu amigo, o marco de regulação da internet, das redes sociais, da internet como um todo, ele já existe, mas o que ele quer muitas vezes é a restrição. Uma coisa que o Lula falou, inclusive, foi a questão das bets, né? Mas se a gente juntar hoje, por exemplo, todo mundo aqui e declarar apoio, ao Flávio Bolsonaro venceria, mas precisaria ter apoio maciço de todo mundo no segundo turno. A gente sabe, por exemplo, que a UP não apoiará Flávio Bolsonaro, que tem 2%. A gente sabe que o Cabo Daciolo não vai apoiar Bolsonaro, que tem 1%.
A gente sabe que o Renan Santos, por ele ser praticamente um oportunista, vai ter vídeo meu falando do Renan Santos, tá? Vai ser basicamente isso. Se você botar todos, o Lula ainda ganha, Elielson. Porque tem gente que não vai declarar apoio. Se você botar todos, ainda tem gente que ganha. Vamos fazer obrigado quem mandou pra gente, obrigado, Fran. Não sei se a Fran tá fazendo live ainda, mas desejo todo sucesso também que ela possa fazer. Todos contra Lula, o importante é tirar o cachaceiro. Olha a sua visão de política, Elielson. Se você pegar hoje, Ronaldo Caiado apoiará Flávio Bolsonaro. Ele vai para 34%. Não bate o Lula. Renan Santos não apoiará o Lula nem apoiará o Bolsonaro, porque o Renan Santos ele quer ser uma terceira via. Aécio Neves apoiará Flávio Bolsonaro. Tem 2%, ele vai a 36%. Lula continua com 41%. Augusto Cury, do Avante, certamente pode apoiar. Vai a 38%. Romeu Zema não apoiará Flávio Bolsonaro, porque Romeu Zema quer se construir também como uma terceira via. Até agora está dando 38,41%. Samara Martins, da UP, não apoiará Flávio Bolsonaro, por questões óbvias. A UP é um braço legal do PCR, do Partido Comunista Revolucionário, partido esse que eu pertenci durante 6 anos. Não apoiará, então vai até agora 38,41%. E o Cabo Daciolo, do Mobiliza, se apoiar o Flávio Bolsonaro, ele vai a 39%. 41-39 na projeção mais boba, o Lula ainda vence. Romeu Zema apoia sim, Flávio. Eu vi uma entrevista aqui, tá vendo como você não acompanha? Eu vi uma entrevista aqui do Romeu Zema, ele se apresentando como uma nova via para 2030. E disse que, se for de vontade do partido, 2030 ele sai como senador, não sai como candidato à presidência, já que ele não pode ser candidato ao governo mais uma vez. Ou retornaria ao governo de Minas Gerais. Eu fico impressionado com o desespero de vocês, sabe? É desesperador. Entendeu? A Oi, o QI ainda tem aquelas pessoas que não for... exato. A gente ainda tem, querendo ou não, pessoas como eu, extremistas, que numa necessidade, numa extrema necessidade, eu particularmente, se tiver hoje qualquer pessoa contra o Flávio Bolsonaro, eu faço campanha contra o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque o meu prazer é ver vocês, bolsonaristas, se fuderem, entendeu? Tá tranquilo, Band. O meu prazer é ver vocês se fuderem. Quando chegar em outubro, vocês ficarem aqui falando que foi armado, que já era um jogo de cartas marcadas e que não sei o que. É o meu prazer. Eu não vou nem participar dessa eleição, tô dando da mínima. Mas se for para promover o sofrimento numa família bolsonarista, se for para promover o sofrimento numa casa bolsonarista, se for para ter sofrimento e ranger de dentes de vocês, eu faço questão de fazer campanha pro Lula. Eu mando botar assim no carro, na moto, na minha sala. Eu mando botar adesivo do Lula. Só pra ver vocês se ferrando, pô. Eu faço campanha pro cachorro caramelo. Se for pra tirar a volta do Flávio Bolsonaro, com certeza, entendeu? Eu sei que vocês de esquerda são do lado do capeta. Com certeza. José Joelson, quem é do lado de Deus praticamente é o cara que disse que ia pintar um clima com de 14 anos. Esse cara é de Deus pra caramba. Tá vendo como vocês são? Tem um rapaz aqui pedindo para participar. Oposição de esquerda, oposição da esquerda. Ele retirou o convite, mas tá tudo bem. Então, assim, galera, o objetivo é esse. Lula já foi condenado. Bolsonaro tá preso também agora. Mas, engraçado, né? Por que não conseguiram manter a condenação do Lula mesmo? Inconsistência nas provas. Beleza, isso mesmo. Você acha que Deus apoia a corrupção, aborto, roubo? Eu sou ateu. Eu sou ateu, José. Eu tô me lixando pra ideia do seu Deus, cara. Foi mal, desculpa aí. Espero muito que você consiga ter paz com o seu Deus, mas aí... Flávio não é ficha limpa, não. Porque alguém que liga lá pro Vorcaro pra pedir dinheiro ao Vorcaro não é ficha limpa, não. Aí os dois vai ficar defendendo. Pois é, Joel. Eu só espero que o Flávio Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro, diga que pintou um clima com a sua filha. Aí você vai ficar super de boa se ele disser que pintou um clima com a sua filha.
né? Aí você vai ficar de boa. Se ele disser que a sua filha é uma fraquejada. Sua filha é uma fraquejada, Joelson, mesmo? Só pra gente saber, assim, só pra ter ideia. Tá vendo? Os caras, eles não conseguem discutir pautas econômicas como o Elielson e o Joelson, eles vão pras pautas morais. Aí nas pautas morais eles não tem mais nem o que dizer, né? Eles não têm mais o que dizer. Eu tô pouco me lixando se a população brasileira é cristã, ateia, umbandista, satanista. Não, você tem certeza que ele não falou. Ele teve uma condenação em relação a isso. Ele foi denunciado por isso. Ele foi denunciado por isso. Aí você fala que eu assisti isso na Globo. Nem a Globo eu assisto, brother. E é engraçado, a mesma Globo que vocês condenam foi a mesma Globo que sustentou o golpe contra a Dilma Rousseff. Então vocês têm que chegar no acordo. Se a Globo é boa, se a Globo é ruim. Oposição de esquerda. Consigo subir. Sim. Consigo subir. Só enviar o convite. Seria um prazer. Lula tem condenação oficializada? Elielson, ele desafia eu subir aqui e mostrar a condenação oficializada do Lula. Tá feito o desafio. E não existe condenação oficializada. Não sei em que faculdade de direito você viu isso. Vocês querem falar um juridiquês que não cabe, velho. Não existe, entendeu? Condenação oficializada é que eu tenho 3 palmas abaixo do queixo aqui, com a chapeleta bem assim fora, conversa. Aí a condenação oficializada. Mesmo encontradas coisas erradas do... Eu não tenho pra quem tá discutindo com quem não consegue conjugar plural, galera. Foi mal, desculpa aí. Vamos lá. Oposição de esquerda tá pedindo pra subir. Vamos ver. Cara, espero que eu consiga te ouvir, mas assim, só o rapaz tava falando ali, tá? Condenação oficializada é o que eu tenho 3 palmas abaixo do queixo, fora a chapeleta. Aí você vê o que você quer da vida. Salve, salve, meu querido. Que mandas aí, meu velho? Opa, boa noite. Boa noite. Então, eu queria saber qual que é a tua visão sobre a questão referente à soberania nacional, né? Referente à questão das terras raras, né? Que eu acho que é uma questão muito importante para a nossa soberania nacional do Brasil. Eu acho que deve ficar... Qual que é a tua visão em cima disso? Obrigado pela pergunta. Eu acho que deve ficar na mão primeiro dos cientistas brasileiros submetidos a um comitê de pesquisa do Brasil, ligado ao Ministério de Minas e Energia e, claro, com o governo. Exato, Band, ele pode virar vídeo, né? E claro que eu defendo que isso seja mantido diretamente pelo Brasil. Por exemplo, o pré-sal, ele recebeu pesquisa e recebeu praticamente... um impulsozinho ali de noruegueses, canadenses, neozelandeses, e trouxeram para cá professores que falavam muito bem de geologia. Eu lembro que na época do pré-sal, eu estava também terminando a faculdade, estava naquele aperreio todo ali, e eu lembro como era na época da descoberta do pré-sal. Nunca deixavam que os brasileiros pudessem ter autonomia sobre o seu próprio campo de pesquisa. Nesse caso das terras raras do Brasil, eu acho que a gente deve colocar primeiro na mão de pesquisadores ligados ao Ministério de Minas e Energia, e se isso está em terras brasileiras, é o Brasil que tem autonomia de discutir. Agora, é claro, a gente não pode fazer o que vem colocando aí, como o Lula acabou de dizer, e foi um erro muito bobo do Lula do ponto de vista geopolítico. Dizer que está aberto sim para que pessoas possam vir aqui contribuir. Nunca um americano, nunca um canadense, nunca um inglês veio aqui para contribuir. A nossa história mostra praticamente uma colonização de exploração, não de povoamento. Então, gato escaldado tem medo de água fria. Acho que nós devemos deixar um comitê independente de pesquisa ligado diretamente ao governo brasileiro, ligado diretamente ao Ministério de Minas e Energia, que tem a função de emitir relatórios públicos a cada bimestre, falando inclusive com as comunidades locais e falando praticamente do quanto isso pode transformar as vidas, como o caso do pré-sal não transformou. Se a gente utilizasse 2% do pré-sal diretamente para educação, saúde e segurança pública, os ganhos nisso a médio e longo prazo seriam maiores, cara. Eu nem tenho uma bibliografia aqui, mas eu posso marcar um outro momento só para a gente discutir os impactos da entrada estrangeira na administração do pré-sal. Aqui mesmo no Nordeste, a gente tem a Petrobras com 2 administradoras, que é uma alemã e uma canadense, que administram. E depois da venda da Transpetro, a gente viu que o valor da gasolina transportada, que são 3 valores de gasolina, né? A extraída, transportada e na bomba.
A gasolina transportada aumentou até R$ 12. O valor da gasolina transportada, a operação ficou na nota fiscal R$ 12 mais caro. Certo. Cara, eu concordo contigo também na questão, né, de fazer com que o Brasil desenvolva essa questão das terras raras e os minerais críticos, né? Apesar de tudo isso, nós somos a segunda maior reserva, né? E eu fico contente de saber que tu reconhece que as falas do Lula foram bem problemáticas, né? Realmente, acho que nós temos que sim combater a extrema-direita, né? Mas nós não podemos seguir uma política do mal menor e achar que o governo Lula não é uma questão que a gente não devemos olhar e mostrar para a classe trabalhadora que esse governo ele não está a serviço da classe trabalhadora. Que se for possível... Eu só quero ressaltar realmente uma fala que você falou, mas eu vou ressaltar melhor ainda, né? O que o Lula diz é o seguinte, ele é muito contraditório nas falas dele. Quando ele saiu da reunião com o Trump, ele saiu falando que ele não queria que o Brasil fosse o que foi antigamente, né? Um mero exportador de matérias-primas, como o ferro, né? E que se nós tivéssemos desenvolvido toda a industrialização em cima do ferro, nós seríamos um país diferente. Ele não quer cometer esse erro novamente, palavras dele mesmo. Só que logo depois ele já se contradiz, falando que, se for preciso, ele aceita que, por exemplo, Japão, França, China, qualquer outro país que quiser vir ajudar a extrair os minerais e as terras raras, será bem-vindo. Então, é sobre isso. Será que nós realmente temos essa soberania nacional na mão desse governo também? É isso que eu queria colocar. Por exemplo, essa é a teoria do mal menor, mas é porque o Lula ele é resultado de uma social-democracia. Porque, por exemplo, na social-democracia, o MDB, União Brasil, até um ala mais moderado do MDB, fala diretamente que não, nós precisamos ser realmente abertos a todo mundo, né, as pesquisas que venham do mundo. Só que a minha crítica ao governo Lula, nesse caso, é uma crítica muito bem construída, eu não quero aqui colocar ninguém, nem petistas, nem bolsonaristas, como burros, somente burros. A gente faz a zoação, mas tem hora da gente falar de maneira técnica. Esses homens que estão disputando a presidência hoje, eles não têm um corpo técnico muito bem elaborado, eles têm um corpo técnico que é feito por vontade política. Eu perguntaria a você hoje, qual é o geólogo de renome que preside o Comitê das Terras Raras? A gente não tem. Se a gente observar, por exemplo, hoje, qual a discussão que a gente tem hoje a respeito de discussão sobre terras raras nas faculdades de Geografia, Geologia, qual o comitê, qual foi o professor que foi nomeado para poder ser ouvido, por exemplo, na comissão? Na comissão de proteção e produção mineral, a CTPM, né, que trabalha com produção mineral, a gente não teve. Vai fazer um ano da discussão de terras raras no Brasil e nenhum geólogo renomado no Brasil, que nós temos 14 geólogos muito bons que disputam pau a pau com qualquer pessoa no redor do mundo, não foi ouvido. Só que quando a gente fala isso para um apaixonado ligado ao PT ou para um apaixonado ligado ao bolsonarismo, a galera não entende, a galera acha... Se você puder só mutar o microfone que está dando um chiado muito grande, meu querido. Então, assim, quando a gente fala da galera ligada ao PT ou da galera ligada ao bolsonarismo, eu deixo a paixão de lado e falo como um cara que foi formado na academia e sei o que eu estou falando. Deveria ter, no mínimo agora aqui, 4, 5 professores mandados diretamente para a região da Amazônia, com levantamento topográfico, com análise, com sobrevoo, com estudo de impacto ambiental médio, curto e longo prazo, para saber. Mas não é interesse dessa social-democracia. Até porque não vai ser usada agora a discussão de terras raras. Vai ser usada a discussão de terras raras botando na Marina Silva, que não é uma geóloga de formação, ela é uma ambientalista, inclusive, sem uma formação direta na área. Ela não vai saber, por exemplo, que você pode fazer extração ali por dinamitação. Ela não vai saber que você pode fazer uma extração ali, por exemplo, no caso, né, seria o corte inclinado a 45 graus, como se faz na África do Sul para retirar diamantes. Tem um monte de coisa, entendeu? Você bota a pessoa lá porque ela tem a característica de ser é do meu lado político, mas o lado técnico é esquecido. Mas se eu falo isso, alguns petistas até conseguem entender, conseguem dizer, não, pô, eu entendo que você está falando é um argumento técnico. Mas a grande massa vai ficar chateada, aí vai dizer que eu sou bolsonarista. E aí quando a gente fala para os bolsonaristas que o grafeno e o nióbio no Brasil poderiam ter salvado politicamente o Bolsonaro, como se ele tivesse assinado um acordo com a China de exportação de grafeno e nióbio, já que nós usamos apenas 0,14% do grafeno e do nióbio
diretamente da produção local. Ele poderia mandar, inclusive, para o boom que teve de montadoras de carros elétricos durante o governo Bolsonaro, que vai ali de 2019 até 2021-22, apareceram no mercado 9 montadoras chinesas que precisavam de recursos como ouro, grafeno, nióbio e bauxita. E aí, quando a gente começa a ver isso, o cara vai dizer, pô, mas aí teve uma pandemia. Eles não conseguem debater tecnicamente. Tanto é que eu estava com 100 pessoas na live. Quando a gente começa a falar de maneira técnica, cai para 30, cai para 20. Porque o povo está querendo ver aqui, oposição, o povo está querendo ver circo. O povo tá querendo... E eu vou para galhofa, eu vou para brincadeira, mas o povo está querendo ver circo. O povo não está querendo ver, por exemplo, qualidade em dizer hoje, para não ter Flávio Bolsonaro, para não ter um facho, para não ter um fascista, um neofascista, eu me inclino a votar no Lula. Hoje, para não ter, por exemplo, a família Bolsonaro, que como bom stalinista acho que o caminho deveria ser outro, como a família Romanov teve, por exemplo, eu prefiro votar no Lula. Ou fazer campanha. Mas não é que o Lula vai ser a salvação. O Lula não é a salvação, o caminho para o socialismo, o caminho para... Como o povo também acredita que o socialismo será dado com uma revolução com caras com bigode maior que o meu, com roupas puídas, detonadas, com um fuzil na mão, como aconteceu na Baía dos Porcos e como aconteceu no tomado de Moncada. Não é assim que vai acontecer. Então é isso que me deixa meio preocupado, porque a galera constrói uma ideia de comunismo, de socialismo, de liberalismo, ainda do século XIX, do século XX. A gente está no século XXI, a revolução não virá diretamente por armas, a revolução virá pela internet. E é isso que me entristece o debate público, porque a galera tem uma discussão muito fraca, muito vã. Mas, olha, isso é um ponto interessante que eu não estou acostumado a ver por aí, tá? Uma revolução pela internet. Cara, pra mim, a gente pode observar, por exemplo, o exemplo agora que teve no Nepal. O Nepal não foi uma revolução, foi uma revolta, né? O Nepal não foi uma revolução, foi uma revolta. Que tem diferença muito grande de revolta, revolução e insurreição. Mas assim, a Primavera Árabe é um exemplo de revolta, mas uma revolução ela vai acontecer por esse meio tecnológico. Como? Se eu disser a você que Bolsonaro não foi uma revolução conservadora, eu vou estar mentindo, eu vou estar negando a minha origem de professor. Bolsonaro foi uma revolução conservadora. Hoje, grande parte dos jovens declaram de extrema direita. Você tem piada misógina, piada machista, piada sexista, mascarada de humor. Você vê o Léo Lins como o ícone pop desses caras. Então sim, foi uma revolução. Você pega na Nigéria, no caso do Boko Haram, por exemplo, eles diziam que a faculdade, mulher que vai para a faculdade, ela certamente perderá a virgindade na faculdade para um professor, para outras pessoas. Então assim, logo de imediato acontece tudo isso. Aí o Leonardo fala aqui na interação dele: com tudo que vem acontecendo no judiciário do Brasil, você tem a coragem de falar uma bobagem dessa? Leonardo, sobe aqui e me explica passo a passo o que está acontecendo no judiciário. Vocês têm 10 minutinhos. Eu paro para ouvir vocês e queria só 2 minutos para ponderar. Porque assim, o que está acontecendo no judiciário? Vamos ser bem sinceros. A gente que queria botar bomba em aeroporto, foi um cara que não conseguia praticamente aceitar o fim das eleições e acabou indo de arrasta, dinamitando, explodindo a própria cabeça. É uma deputada federal que persegue um jornalista com arma em punho, e ela sabia que a regra básica nas vésperas das eleições era não portar armas de fogo. Era basicamente a gente ter gente se organizando em todo o Brasil com veículos e falando da Operação Punhal Verde e Amarelo. Então eu só queria que vocês me explicassem que de fato o que o judiciário fez, a não ser garantir a lei e a ordem. Porque se vocês aceitarem, então, que a gente tem que ter um plano para mandar de arrasta o presidente e o vice, então vamos ter um plano também para mandar de arrasta toda a família Bolsonaro. Então, viu como o Leonardo não consegue entender? O Leonardo é um cauterizado da extrema-direita. Tem cauterizados da esquerda também. Também tem cauterizados que não querem o debate, querem só as paixões. E eu respeito a galera pelas paixões que elas devam ter. Mas é porque quando a gente fala disso, é que o Brasil vive numa ditadura. Ditadura essa que faz com que o Alexandre de Moraes seja ridicularizado em podcasts. Eu mesmo já ridicularizei o Alexandre de Moraes, já chamei o Alexandre de Moraes várias vezes de burro aqui no meu podcast.
Eu digo Alexandre de Moraes é burro porque ele quer aparecer mais do que o processo. Um juiz que aparece mais do que o processo corre riscos de vício no processo. E todo mundo, pô, esse cara é bolsonarista. Quando eu falo que eu sou de extrema esquerda... Ô, camarada, eu vou descer aqui, mas agradeço o espaço aí. Pô, velho, um grande salve aí. Pode me seguir aí, vai ser um prazer. Valeu. Obrigado, cara. Tamo junto. Então, assim, eu queria muito que a galera me dissesse o que foi que o judiciário fez. O Cristiano Holtz tá aqui, gente, siga o Cristiano também. Mas, Leonardo, com todo respeito, eu vou tirar até o personagem agora, o Ogro, e é o Elton que vai falar contigo, velho. Vê só, rapidinho. Se você me provar aqui que o judiciário fez isso tudo, desrespeitando a LEP, que é a Lei de Execução Penal, desrespeitando o rito processual, desrespeitando tudo isso, vocês trazem pinceladas que um cara como o Sargento Farrur, que um cara como Magno Malta, que um cara como Flávio Bolsonaro, eu li mais processo que o Flávio Bolsonaro. Ele é advogado. Então vocês trazem essa realidade para a tona. Vocês trazem a realidade de um cara que chama nova-iorquinos de nova-iorquines, como foi o caso do Bolsonaro. E aí vocês não conseguem afirmar para a gente qual foi o artigo da LEP, da Lei de Execuções Penais, que foi ferido. Pega lá, Lei de Execuções Penais. Foi ferido isso. Incomunicabilidade dos presos não foi ferido. E é engraçado, o Gabeira teve esse processo. O Lula teve incomunicabilidade quando o Lula foi preso. Pelas duas vezes na ditadura militar e pela Gabriela Hart. Ela disse que estava vendo um espetáculo, né? O Sérgio Moro falou que havia um espetáculo em torno do ex-presidente e que tratava-se de alguém que precisava cumprir a pena. Então, assim, eu adoraria que vocês me dissessem. Eu posso citar aqui 10 erros do Alexandre de Moraes. Eu posso citar 10 erros aqui. 10 erros. Tá? Eu posso citar 10 erros aqui, inclusive em relação aos processos. Mas aí vamos ver o que a galera tá falando aí nessa parte final aqui do 082 Podcast. Voltamos. E eu queria muito ouvir vocês. Salve, salve, acho que é o Bonga que tá falando. Bom, como o nosso amigo Bonga não quis falar, eu volto a dizer, eu queria muito, entrando nessa fase final, agradecendo a audiência, a paciência. Nessa live passou uma galera legal, uma galera massa, mas assim... Bicho, eleição se vence na urna, disputa disputa fria, é uma galera falando o que precisa ser falado e ouvindo o que precisa ser ouvido. Mas eu não consigo, desde que aconteceu o 8 de janeiro, eu já estava até conversando com minha esposa, eu lembro como foi o 8 de janeiro, cara. Há 3 anos atrás, foi tipo uma tarde inteira, a gente aqui nessa plataforma, a gente nas redes sociais, comemorando isso e desejando que realmente a cabeça do Alexandre de Moraes fosse pendurada em praça pública e tudo mais. Quando a gente fala, se é violência, sejamos democráticos na violência também. Violência para todos, né? Não é bem assim. Então, assim, eu de coração mesmo, eu vou deixar esses 10 minutos agora aqui, que faltam, 9 minutos para encerrar a live, o nosso podcast, para que você possa subir, me trazendo o Código de Processo Penal e a LEP, a Lei de Execuções Penais. Você sobe e me traz, Dogrão, teve isso aqui da LEP, teve erro. Eu vou citar 3 erros técnicos do Alexandre de Moraes agora aqui. 3 erros técnicos, tá? Mas é exatamente isso, porque... Você pega o Ryan Santos, né? O Ryan Santos, é Rian ou Ryan Santos? Ele decidiu falar de pautas comportamentais. Você pega o cara do Café com Deus Pai, o cara tá respondendo a um PAD na Polícia Rodoviária. Da PRF. Não. Jefferson GDO. É isso? Se for GDO, é das antigas esse grupo aí, hein, cara? Então, assim, logo de imediato, você pega esses caras todos. Mas eu vou mostrar aqui 3 erros do Alexandre de Moraes. Se a galera, se quiser, eu faço uma live. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem? O Jefferson do GDO. Essa galera ainda existe, velho. Tudo massa com você, bicho? Porra. O Red colocou aqui que o Renan Santos é mais extremista que o Bolsonaro. Cara, mas aí que tá. Vamos lá. Vamos colocar 3 erros aqui do Alexandre de Moraes pra galera observar. Tem o José Leandro também. Galera que tá sem foto, não adianta nem pedir pra subir, porque
Não tem como a gente ter esse erro. Vamos lá, rapidinho. Primeiro erro do Alexandre de Moraes. Ele, desde a época ainda do processo da Lava Jato e na fase do Temer, ele chamava as entrevistas para si. Se você observar o regimento interno do STF, quem agenda as entrevistas é praticamente um núcleo voltado à imprensa, de comunicação imprensa, que é presidido inclusive por um ex-jornalista. O cara foi um bom tempo jornalista do UOL, por aí vai. Esse cara hoje é um consultor desse núcleo. É ele que faz as melhores tiradas e tudo mais. Tanto é que essa modernização do STF chegar aqui ao TikTok e as redes sociais veio por conta desse núcleo, tá? O STF não participava de redes sociais tão ativamente assim. Foi lá em 2019, 2020 que o STF decidiu participar dessas redes sociais, porque foi uma forma de se aproximar com o público. O Alexandre de Moraes chamava as entrevistas para si. Se eu sou advogado da outra parte e o cara tá chamando as entrevistas para si, ele está colocando tudo, menos isenção no processo. Acabou a conversa, primeira coisa. Segundo ponto que a gente pode perceber no Alexandre de Moraes, basicamente, o caráter inquisitor dele faz com que as perguntas colocadas, como por exemplo, ele já sabe a data, já sabe praticamente o processo, ele está somente confirmando, é de pouca eficácia. Quando ele pergunta, seu João, e vou dar aqui um cara hipotético, tá? Seu João, consta nos autos que o senhor foi preso no dia 10 de fevereiro de 2018, portando um vibrador imenso, tamanho GG, dizendo que era para o Bolsonaro. Aí o cara, sim, excelência. Então, baseado nisso, estou condenando o seu João. Calma, velho. Essa pergunta não teve nenhuma eficácia. Eu já observei, ele faz perguntas muitas vezes. Dá para o Bolsonaro. Ele fez perguntas que qualquer pessoa leiga em direito conseguia responder. Quando ele pergunta, o senhor tinha intenção? Qualquer pessoa vai dizer, não tinha intenção. Né? É quando você bota, não houve erro na condução, porque assim, existe um artigo dentro do regimento interno do STF que o crime não acontece contra o ministro do STF. O crime acontece contra o Estado brasileiro. Mas aí que tá. Então dava a ele o direito de julgar. Só que aí, sob esse prisma que o Jefferson colocou agora aqui, a gente pode falar o seguinte: quando você usa isso para proveito próprio, e aí ele usou para proveito próprio por quê? Porque a Viviane Barsi de Moraes, acho que é Barsi, né, de Moraes, a mulher dele, ela conseguia palestras, encontros e cresceu na advocacia. Já era um escritório que tinha contas muito altas, tá? Eram contas na casa dos milhões já. Isso já era um fato antes do Alexandre de Moraes ser. É mais ou menos por aí. Então ele já fazia isso. Só que o prestígio dela vai fazer com que, mesmo com esse escândalo do Vorcaro, o cara que queira trabalhar só no direito contábil, só naquela coisinha simples de empresa, no empresarial básico, no feijão com arroz, se ela cobrava X, né, e até pelo que a OAB determina, mas os contratos, o céu é o limite, ela vai passar a cobrar muito mais, porque ela é a pessoa que tem um know-how. E eu, sinceramente, por uma questão de ética, eu não seria ministro se a minha mulher tivesse hoje um escritório que fatura na casa de quase 10 milhões ao mês. A carteira baixa dela é 10 milhões ao mês. Então não seria ministro da STF por isso, não. Ah, mas é poder. Mas poder que pode tirar meu sossego depois? Não, não seria. Entendeu? Então, assim, quando eu vejo isso, mas Elton, isso é um direito seu. Não, é um direito meu de pensar. Eu não seria ministro se eu tivesse a minha esposa com um escritório com 10 milhões de reais, se eu tivesse meu filho, como aconteceu com o outro ministro lá, o Barroso. O ministro ou uma filha que tem essa discussão. Então, eu penso muito por esse lado. Só que aí a galera vai achar que as pessoas têm direito de livre interpretação. Não, gente, existem limitações éticas na profissão. Existe limitação ética no direito, existe limitação ética na educação, só que essa galera não tem formação comunista, então eles estão dando a mínima para ética. Ética para eles é não ser pego com traveco na cama, é não beijar o colega na boca, é ir para a igreja todo domingo, é trocar de carro sem explorar a sua faxineira. Ética para a direita e para a esquerda, de uma maneira simplista, é isso. Não fui pego com travesti na cama, fui pego com a mulher, mas era uma mulher, não foi um travesti. Então eu não sou viado, eu vou subir uma montanha com legendários e tá tudo certo. Eu não fui pego desviando dinheiro. Eu não dou nem bom dia pro meu porteiro, mas eu não fui pego desviando dinheiro, então vocês não podem reclamar nada. Então esse tipo de coisa está presente na formação ética do brasileiro. Então assim, se a gente for citar erros aqui no Alexandre de Moraes, por exemplo, ele virou em alguns casos o Moro 2.0.
Só que quando a gente fala isso, o povo fica, eita, Ogro, mas não pode comparar os dois. O Moro formou-se em conluio com Deltan Dallagnol. Mas o Alexandre de Moraes, em 4 casos, ele podia se apresentar impedido de julgar. Quer que eu diga quais são os 4 casos? Nação agora contra o Eduardo Bolsonaro. Eles têm briga, uma batalha homérica na internet já. Se eu sou um juiz, eu tenho certeza da condenação daquela pessoa, e eu sei que aquilo ali pode muitas vezes me gerar desconforto, né? Pode me gerar inquietação, eu declino daquele processo, passo para o próximo, e o próximo julgará. Mas ele quer os holofotes, ele quer aquela coisa. E essa vaidade é o que faz com que a galera que gosta do bom jogo do direito jogado tenha uma certa aversão pelo Alexandre de Moraes. Eu acho chato quando a esquerda, essa esquerda pobre, maconheira, essa esquerda mais burra fica... Ai, Xandão, se você tem fetiche no cara, pô, beleza, problema seu, cada um faz o que quiser com o seu cu. Mas não vem encher o meu saco dizendo que o cara é o... Ai, o Xandão, o Xandão, o Xandão. Isso é tão ridículo, isso é tão baixo, isso é tão bobo, velho. Isso ele coloca no patamar de um suburbano, de um cara qualquer. Analise o que o cara tá fazendo. Pega um vademecum até pela internet, pega o artigo que ele citou, bota no Google, pesquisa, observa a conduta do cara, pô. Quando o cara é condenado, o juiz não condena ninguém não, ele já entra condenado ali. Os fatos condenam. Ou vocês vão me dizer que alguém tentar colocar uma bomba no aeroporto, né? Alguém tentar praticamente escrever uma minuta de golpe, isso vai ter que passar em brancas nuvens para vocês? Não, é sério, vai ter que passar em brancas nuvens isso? Não sei, galera, acho que aí já é a questão que beira não a cognição jurídica, beira muito mais agora a visão de mundo das pessoas, se vale tudo pelo poder. Então assim, é o que eu vejo a galera falando aqui. Eu vejo a galera aqui com muita raiva, sabe, com muito ódio e pouca técnica. Se você subir aqui com o processo do Lula, a gente marca uma live aqui, é para ler página a página. Pode pegar a minuta, pode pegar... Como não saiu acórdão porque a decisão que foi anulada, sai só um parecer. Pega um parecer, pega tudo, lê direitinho. Eu não lembro de ter lido o acórdão dele. Mas pega tudo. Tanto é que o Adrilho Jorge, que hoje é vereador, ele é responsável pela criação de um monstro jurídico. Ele disse que foi pela pedagogicidade, mas não foi. Ele fez, o Brasil tem 3 instâncias. Aonde que o Brasil tem 3 instâncias? O Brasil tem duplo grau de jurisdicionalidade. Então o Brasil tem uma instância, na segunda instância ela tem grau de recorrer. Então assim, quando a gente para discutir coisas do primeiro semestre da faculdade de Direito, quando a gente para analisar que tem coisas na educação, como por exemplo, fazem ataques ao Paulo Freire como se eu fosse um freiriano. Gente, eu sou um valoniano. E Henri Vallon não era nem de esquerda, pra galera ter ideia. Entendeu? Ah, lá você defende Paulo Freire. Onde que eu defendo Paulo Freire? Ó, tá aqui. Henri Vallon. Henri Paul Rancière Vallon. Nascido em Paris em 1879 e falecido em dezembro também em Paris. Psicólogo, filósofo, médico e político francês. Aí ele fala. Aí livros dele. La Révolution Psychologique del Niño. A morte dele foi em Paris. Aí ele fala aqui diretamente. O Henri Vallon nunca em momento algum se posicionou ao lado das minhas teorias, ou melhor, né? Na visão que eu tinha de mundo do Henri Vallon. E aí você pega, bota aí no Google, gente. Ó. Ele se colocava diretamente como marxista moderado, mas tinha muitas inclinações voltadas para a social-democracia. Só que ele se filiou ao Partido Comunista Francês e Socialista Francês em 1931. Porém, por divergências, Henri Vallon acaba deixando o partido em 1942. Aí depois disso ele começa a ser perseguido, no caso na resistência, pela Gestapo. E aí a galera começa a ver tudo isso. Mas quando você para discutir o Henri Vallon, a galera tem que entender que a visão dele na educação era a visão que falava de afetividade. Aí o cara, você é freiriano? Não, eu sou valoniano.
Eu sou valoniano, velho. Aqui, cargo secretário da Educação Nacional na França, foi deputado de 45 e 46. Aí, Plano Levin Vallon. Em 47, ele liderou a comissão para propor mudanças estruturais no sistema de educação francês, visando a maior democratização e igualdade social nas escolas. Quando você pega quem foi o Henri Vallon, você diz, esse cara não é como eu, que defende a extrema esquerda. O cara era muito mais moderado. Certo? Então, assim, por hoje é só, meus queridos. Vamos encerrando por aqui. Obrigado a todo mundo. Valeu. Esse foi o 082 Podcast. Até mais, galera, e tchau.